Nosso entrevistado de hoje é o Nilson Pereira, CEO da Manpower Group, uma das maiores empresas de recrutamento do mundo. Nilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. Nós é que agradecemos a oportunidade. Nilson, como é que você percebe a situação do país hoje no teu mercado? O impacto é grande? Como é que funciona isso? Ainda por conta de um desemprego alto, a gente ainda já está percebendo uma retomada das contratações por parte das empresas, né? Nós da Manpower já tivemos um crescimento nesse primeiro semestre, a gente já tem um volume maior de contratações, porque também tem setores da economia que estão se recuperando mais rapidamente do que outros. Como a gente trabalha com diversos setores, a gente tem clientes desses setores que estão indo muito bem, que já estão tendo esse crescimento. Então você percebe que o que aconteceu no primeiro semestre vai impactar positivamente agora no segundo semestre, principalmente com relação a contratações. No momento de crise, vocês têm uma tendência a receber mais uma demanda maior de profissionais do que uma demanda maior das empresas por contratação? Isso é normal, né? Há uma procura, uma disponibilidade maior de candidato, de pessoas buscando emprego. Mas ainda a gente vive um fenômeno muito curioso aqui no Brasil, que a gente fala que é a escassez de talentos, né? Não necessariamente os profissionais disponíveis no mercado são as funções que as empresas buscam, né? Então ainda existem funções que as empresas não conseguem achar profissionais capacitados para cobrir essa demanda. Tem alguma área específica ou algumas áreas que você poderia apontar aqui para a gente como as áreas onde a gente tem um apagão hoje de colaboradores, de profissionais qualificados para essas áreas? São muito mais relacionadas a algumas funções. Hoje as funções técnicas ou funções intermediárias são as funções que a gente tem a maior escassez, né? Por quê? Aqui no Brasil as pessoas buscam muito a formação superior, buscam o curso superior. Ou você tem profissionais com muita baixa qualificação, ou você tem profissionais já que estão com uma função de curso superior. Mas o que as empresas buscam são profissionais técnicos, né? E isso, a gente não tem a formação de profissionais técnicos aqui no Brasil no volume necessário para atender a demanda das empresas. Me diz uma coisa, Nilson, se a gente pudesse dividir a qualificação técnica, as competências técnicas e as competências comportamentais. Onde é que a gente percebe hoje, vocês percebem um maior gap na área técnica dos candidatos hoje? Onde é que vocês percebem que existe uma falha? Não tem como descolar as duas coisas, tá, né? Ainda que as pessoas tenham essa qualificação técnica, o que as empresas buscam é que quando os profissionais estão trabalhando, exercendo a função, você tem que ter essas características pessoais, né? Vamos pegar um caso de um enfermeiro. É muito comum ter o curso de enfermagem, o profissional, ele é qualificado tecnicamente, só que na hora que ele está lá exercendo a função dele, ele precisa se relacionar com o paciente, ele precisa ter uma abordagem diferente. E isso se aprende no dia a dia, né? Não são coisas que são ensinadas ou características que são ensinadas num curso técnico, né? Então, por mais que você tenha essa qualificação técnica, as empresas também buscam essa experiência, essa lidar com o cliente, o relacionamento com o cliente, o relacionamento interno, entender a cultura da empresa. Isso é uma dificuldade que as empresas têm hoje. Então nós podemos dizer que hoje o maior gap do ponto de vista comportamental são as competências relacionais. Totalmente, totalmente. E cada vez mais isso vai fazer a diferença no profissional, né? Porque a gente passa por ciclos tecnológicos e mudanças muito rápidas. Então, o profissional que se dá melhor dentro da carreira e dentro das empresas são os profissionais que têm a maior adaptabilidade. Ou eles estão sujeitos a passar por mais mudanças e incorporar mais rapidamente a cultura das empresas. É a capacidade do sujeito lidar com mudanças, é isso que as empresas buscam hoje. Exatamente, porque o ciclo de negócio de qualquer empresa, de qualquer segmento, ele é muito rápido. E ainda mais num cenário que a gente vive hoje, né? A necessidade das empresas se reinventarem não é mais a cada mês, é a cada dia praticamente. Praticamente. Se eu tenho colaboradores resistentes a um processo de mudança, eu vou ter uma certa dificuldade, muitas vezes, de acompanhar a minha concorrência ou até de acompanhar o mercado no qual eu estou inserido. Sem dúvida, sem dúvida. Então a tecnologia ele tem um fator assim ele é muito influenciador hoje, né? Dentro das empresas, dentro das áreas de recursos humanos. E o grande desafio hoje das empresas, muitas vezes, não é a atração, mas é a retenção. Como eu vou reter esse funcionário, como eu vou manter dentro da minha empresa
o meu melhor profissional e vou mantê-lo motivado dentro da minha empresa. Porque muitas vezes você não tendo uma política de retenção, não tendo estratégias para reter, você acaba perdendo muitos talentos também, imagino. Esse profissional, ele é escasso, né? E ele é um profissional muito procurado no mercado, né? Ele é muito valorizado. Então, ele sempre tem a oportunidade de ir para novos desafios em outras empresas. E esse é o desafio. E custa caro contratar, né? Custa caro você reter, né? Acho que hoje, se um RH ele quer ser estratégico, ele tem que trabalhar muito na área da retenção. Acho que esse é o grande desafio. E eu quero colocar até mais um elemento. Hoje a gente tem dentro das empresas um conflito de gerações, né? Hoje a gente tem os milênios, que já representa 1/3 da força de trabalho das empresas. E a forma de tratar o milênio é muito diferente de uma geração como a nossa, né? A expectativa profissional dessas pessoas, desses jovens, é muito diferente. O que você percebe como a principal diferença desses jovens milênios? Fora o senso de urgência, que isso a gente já sabe que eles têm um senso de urgência muito maior do que outras gerações. Fora isso, o que mais a gente observa nos milênios? Tem um dado bem curioso, né? A primeira impressão que a gente tem é que o milênio ele não quer ficar na empresa. Isso não é verdade, tá? O que esse profissional jovem ele busca? Desafios. Ele busca ser todo dia desafiado, né? Se ele tem esse desafio, é um fator de retenção. O segundo fator de retenção para esse jovem é ele almejar crescimento. Se a empresa oferece uma oportunidade de crescimento de carreira, ele vai ficar. Tem a questão da remuneração e tem um outro fator também bem relevante, a flexibilidade. Porque o milênio ele trabalha bastante. Para ele, para um jovem hoje, não é problema trabalhar mais do que 40 horas. Ele trabalha, se ele vê um objetivo e um sentido, ele vai encarar aquele desafio. Só que em um determinado momento ele vai querer um período de descanso, ele quer flexibilidade na carreira dele. E um outro fator bem interessante, o milênio ele quer receber feedbacks. Então a empresa precisa se preparar a dar feedbacks constantes. E dentro das organizações hoje o que a gente tem são processos de avaliação que semestralmente você vai sentar com o teu profissional e você vai dar um feedback. Isso já não funciona mais para o milênio. Então é uma interação constante e quase que diária. Eu comento muitas vezes que muitas empresas chamam essas avaliações, sejam elas trimestrais ou semestrais, de feedbacks. Eu particularmente eu discordo desse termo, para mim não é uma questão de feedback, isso é uma questão muito mais de devolutiva de performance. Você está falando que o cara fez num trimestre ou num semestre, e o feedback não é um evento como se trata muitas vezes. Feedback é algo diário, tanto de reconhecimento, quanto de correção, quanto feedback de desenvolvimento. Eu entendo desta forma. Vocês recentemente fizeram uma pesquisa com relação aos milênios. O que vocês estavam buscando nessa pesquisa? Qual era o principal objetivo? O que vocês conseguiram extrair dessa pesquisa? Bom, primeiro que nessa pesquisa já falou que em 2020, 40% da força de trabalho já serão os milênios. 2020? Porque é daqui 2 anos. Sim. Então a gente já está praticamente nessa direção. Então a gente tenta identificar como as empresas vão ter que se adaptar, o que as empresas terão que fazer para lidar com essa força de trabalho, que ela vai ser muito representativa no futuro muito próximo, né? E como a gente é uma empresa global, que já está em mais de 80 países, e a gente tem a possibilidade de contactar 4 milhões de candidatos por ano, então a gente tem uma base de dados relativamente grande, né? E com isso a gente tentou identificar o que essa geração espera. Então, a pesquisa ela foi voltada na pessoa, não na perspectiva da empresa, mas na perspectiva desse profissional. Claro que isso varia de país para país, então tem questões culturais. Por exemplo, um milênio hoje no Japão, 87% dos milênios não tem o plano de se aposentar. Para ele vai trabalhar a vida inteira. Então é uma característica daquele país. Claro, respeitadas as características de cada país, aquilo que eu já comentei, né? Então o milênio o que ele quer são desafios, ele quer uma remuneração, ele quer uma ascensão na carreira, ele quer flexibilidade, né? Ele sabe que em algum momento ele vai ter uma pausa na carreira, porque ele vai trabalhar de uma forma muito intensa e ele vai fazer essas pausas, né? E aí diferencia um pouco do homem e da mulher. A mulher tem muito essa questão dela ter a pausa para cuidar da família, ou para cuidar de um filho, para cuidar de um parente.
Já o homem, milênio, ele vai querer fazer essa pausa muito mais por uma questão pessoal, por questões de hobbies pessoais, né? E aí é com mais idade. Mas ele já prevê isso na carreira dele, né? Segura um pouquinho, Nilson. O papo está muito bom, mas nós vamos agora para um rápido intervalo. O Foco e Gestão volta já, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Nilson Pereira. Ele é CEO da Manpower Group. No bloco anterior, ele falou sobre o impacto da crise no recrutamento de pessoas, falta de profissionais qualificados para funções técnicas e os millennials no mercado de trabalho. Nilson, até que ponto uma crise como essa que o Brasil vem enfrentando nos últimos 3 anos impacta o teu negócio? O nosso negócio ele impacta como todos os demais, principalmente porque quando você não tem uma atividade econômica, você não tem volume de trabalho, né? Em relação ao mercado de recursos humanos, a gente está passando por uma crise longa, são 3 anos já, a gente está indo para o 3º ano. E o que a gente percebe é que as empresas adotou estratégias de sobrevivência, né, dentro da área de recursos humanos para passar essa crise. É notório que quando houver uma retomada econômica, as empresas não serão as mesmas de 3 anos atrás. Porque níveis hierárquicos estão sendo reduzidos, funções estão sendo fechadas, novas funções estão reaparecendo, o mundo continua evoluindo tecnologicamente. Então, é notório que não é mais o mercado. E a nossa empresa ela tem que se readaptar também. Internamente a Manpower tem que passar por essas adaptações, né? Na forma de buscar um candidato, na forma de você estar muito mais próximo do cliente, entender a cultura do cliente, os valores do cliente, a estratégia do cliente, o ciclo de negócio dessas empresas. Então isso se transforma muito mais rápido, né? Então a gente está tentando acompanhar e está muito mais próximo do nosso cliente hoje para ajudar nesse desafio que vai ser a retomada econômica, e nessa retomada econômica a busca de talentos vai ser um fator decisivo. Falando em talentos, na sua opinião, quais são os principais atributos que um candidato deve ter quando ele se candidata a uma vaga de liderança? O que a gente sempre fala são as características soft, né? A questão assim, de iniciativa, flexibilidade e a capacidade de aprendizagem, né? Se ele consegue demonstrar e passar isso na hora da entrevista, o quanto ele é capaz de absorver conhecimento, se adaptar às mudanças, né? Eu acho que são esses os fatores hoje que as empresas buscam identificar nesse candidato. Nós falamos sobre os millennials no bloco anterior da nossa entrevista. Quais são as principais dificuldades de comunicação dessa geração? Eu não diria que é uma dificuldade de comunicação, eu diria que a dificuldade é como você lidar com gerações diferentes dentro da empresa, né? Então aí as empresas vão ter que começar a se adaptar a como lidar com essa geração, né? Acho que a comunicação só é uma parte disso, mas acho que você tem que preparar a tua empresa, a cultura da tua empresa, os valores da empresa a lidar com essa geração, né? E aí eu acho que a comunicação é algo que vai se resolver dentro de um contexto maior. Nós podemos dizer que essa geração ela tem uma aptidão maior para determinadas áreas, sim ou não? São uma geração tech, né? Já nasce com o celular na mão, já nasce conectada, sem dúvida nenhuma, já está muito mais adaptada a essa realidade. Então, uma geração muito high-tech, né? Uma predisposição para uma área tecnológica. Exatamente. Até a forma de aprender, a forma de ver, de questionar. São pessoas questionadoras, curiosas, né? A visão de hierarquia é diferente, né? Então, eles não olham o chefe, eles buscam líderes. Então, é bem diferente. É diferente. Uma pergunta que eu sempre me faço é o seguinte, que chefes, né, ou que líderes esses millennials serão quando estiverem numa posição de liderança? É uma boa pergunta, né? Eles serão líderes, sem dúvida, né? Porque mais líder que chefe, né? Muito mais. Hoje eles se baseiam nessa questão, né, de ter referências. Então, que essas pessoas, que esses jovens buscam são referências, né?
E sem dúvida nenhuma ele vai querer ser uma referência também. Então, quando você fala a diferença entre chefe e líder, é isso, né? É você ser respeitado pelo que você faz, não por onde você está. Daqui 1 mês e meio, 2, as empresas começam a abrir aquelas famosas vagas temporárias no final de ano. Você já tem algum dado, alguma coisa? Como é que vai ser isso? Tem uma perspectiva se 2017 vai ser melhor do que 2016? Tem alguns indicadores com relação a isso, Nilson? Olha, não temos indicadores, mas temos algumas tendências, né? Se você pensar que 2016 foi um dos piores anos de trabalho temporário, né? Então isso já é um indicador que eu acho que dificilmente vai ser pior do que 2016. Pior do que estava, não fica. É mais ou menos isso, infelizmente. E assim, a gente, de uma forma geral, a gente já está vendo essa questão de geração de empregos, uma retomada econômica, né? E é muito curioso que o começo de ano do trabalho temporário está bem forte, está muito melhor que o ano passado. Por quê? Porque as empresas ainda têm um cenário de incerteza. Então você tem setores da economia que estão dando um sinal de retomada. E uma das estratégias que as empresas têm adotado é ter o trabalho temporário para atender essa demanda sazonal. Então é um sinal de retomada, mas não é um sinal de que isso vai se perpetuar. Então, é bem curioso que o trabalho temporário ele tem se beneficiado disso. Não dá para se empolgar muito com esse crescimento. Exatamente. Também. Exatamente. Acho que para o final do ano a tendência é efetivamente ter um volume maior de vagas em relação ao ano passado. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o que você acha que a reforma trabalhista irá contribuir para o aumento de emprego no país? Será que vai? Acho que os elementos estão aí sim para isso, né? Acho que a grande mudança que a reforma trabalhista está trazendo é a questão da segurança jurídica, né? Então hoje um dos empecilhos que a gente tem para o crescimento e para o investimento é que as empresas, principalmente empresas multinacionais, hoje elas não têm a segurança jurídica necessária. A forma como as regras trabalhistas são hoje, você ainda tem gera-se muito passivo trabalhista. E acho que essa reforma trabalhista está trazendo um pouco mais de segurança jurídica. Eu acho que com isso vai dar uma estabilidade maior nas regras, isso vai permitir investimentos e, consequentemente, uma retomada do emprego. Mas isso, para mim, é a médio a longo prazo. Nilson, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por contribuir, principalmente com o nosso telespectador aqui. A gente que agradece a oportunidade.